Eu gostaria de entender como é que os crentes mandam todo mundo se converter, mas eles não entenderam o Evangelho da Graça. Eles ainda vivem pela lei, como se Jesus nunca tivesse ido para aquela cruz. E aí eu queria saber exatamente como é que uma pessoa é convertida sem passar pela graça. Vem com o Tio Fera que nós vamos entender o Evangelho da Graça. Finalmente. Vem comigo. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, primeiro as pessoas precisam entender o que é o Evangelho da Graça. Na verdade, só existe um Evangelho, o Evangelho da Graça, que é justamente a graça derramada sobre os homens. Mas afinal, o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós. E aí, por que nós devemos nos mover pela graça, né? Nós devemos nos guiar pela graça. E por que nós devemos buscar o Evangelho da Graça? E se você parar para analisar, Deus fala o Evangelho da Graça e não um Evangelho. Por que o Evangelho? Porque ele é o único Evangelho. A lei não é Evangelho. As pessoas viviam pela lei. Na lei, você tem que cumprir ela toda. Não pode pular uma parte. Não pode fazer umas coisas e outras não. Se você não cumpre uma parte da lei, você será condenado pela lei inteira. Então é muito injusto, é muito pesado. Por exemplo, pela lei, se eu uso 2 tecidos diferentes de roupa, eu estou condenado ao inferno. Pela lei, se eu como carne de porco, eu estou condenado ao inferno. Pela lei, se eu aparo a barba ou eu tiro a barba, eu estou condenado ao inferno. A lei é basicamente isso, só que as pessoas ainda estão vivendo pela lei. E aí elas dizem exatamente isso. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Exatamente, só Jesus poderia cumprir toda a lei. Primeiro que a lei ela foi instituída para os judeus. Por quê? Porque os judeus são o povo escolhido de Deus. Então Deus instituiu a lei para que eles seguissem, porque eles tinham que ser separados por Deus para que fosse o povo escolhido de Deus. Então eles tinham que seguir a lei à risca, porque eles tinham que se purificar, que andar na linha, já que eles tinham que ser exemplo. Jesus cumpriu toda a lei porque Jesus não tem pecado e Jesus era judeu. E só um judeu poderia cumprir toda a lei. É tanto que os judeus vivem pela lei até hoje. Só que quando Jesus morre naquela cruz, que ele ressuscita ao 3º dia, o Espírito Santo desce sobre toda a carne. Porque Deus fala na palavra que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Essa era a promessa do Espírito Santo, a promessa da graça. Ou seja, primeiro Jesus andava na terra, ou seja, era Deus conosco. Agora é o Espírito Santo habitando em nós. Então é Deus em nós. E aí as pessoas precisam entender essa questão. Qual é a diferença da graça e da lei? É que na graça você não precisa fazer esforço algum. Porque Deus fala, não fosse vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E também pela graça é quando fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores, ele levou sobre si. Se nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vai para a cruz, ele simplesmente pega todos os pecados de todos os seres humanos e joga nele. Então ele paga o preço por nós. É por isso que existe aquela música que fala: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Entendeu? Porque a morte de Cristo unifica todo o corpo. Os membros da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, é unificada naquele momento. A graça derramada em nós, o que acontece? Deus estando dentro do homem é quando o Espírito Santo começa a se mover e transforma o homem. E aí sim nós vamos largando todos os pecados, largando tudo que não agrada a Deus. Porque por nosso próprio esforço nós não conseguiríamos. Mas aí, pelo poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, é quando a gente consegue. Então é por isso que a graça é a única que pode salvar o homem. Porque é o selo da aliança. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Lembra da passagem de Moisés, quando ele simplesmente foi libertar o povo do Egito, que Deus queria matar todos os primogênitos, e Deus disse, passa o sangue na porta, e aí todos que tiverem com esse sangue na porta, eu vou identificar quem são os escolhidos. Ou seja, quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue na porta, e quem tiver com esse sangue na porta, o anjo da morte não vai matar, mas os outros ele matará. Então, na verdade, aquilo já era a premonição da graça. Ou seja, Deus já estava mostrando ali Jesus, o sangue do Cordeiro, que deixa a marca na pessoa, que mostra que nós pertencemos a Ele. Nós fomos comprados com sangue. Por isso que ele fala a questão do sangue. Porque no Velho Testamento era preciso fazer sacrifícios de animais e colocar o sangue no altar. Então, por isso que Jesus é considerado o Cordeiro de Deus. Porque tinha que ser um cordeiro que fosse molado, que fosse morto e que o sangue dele acabava com o pecado daquelas pessoas. Só que não precisaria mais matar cordeiros, porque Jesus faz essa função. Ele se sacrifica por nós. Por que que o nome é pregar o Evangelho? Porque justamente o Evangelho ele tem que ser como um prego. Ele tem que fixar nas pessoas. Ele tem que ficar ali. A pessoa tem que entender. Como é que ele fixa? Com um selo, que só quem pode quebrar esse selo é Deus. Ou seja, através do Espírito Santo. É por isso que o nome é pregar o Evangelho. Porque ele é pregado em nós. Assim como Cristo foi pregado naquela cruz. Então é por isso que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que eu faço por causa disso. Então é por isso que Deus também fala para Paulo, quando ele se converte, Paulo pede, Senhor, tira o espinho da minha carne. Porque Paulo estava tentando tirar aquele espinho da carne pelo esforço dele. E aí Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, quem vai te aperfeiçoar é a graça e não mais a lei. Você não vive mais pela lei, você vive pela graça. E aí foi quando Paulo começou a entender. Paulo parou de pedir para que Deus tirasse o espinho na carne. Paulo começou a fazer a obra de Deus e fez a obra de Deus grandemente. Os crentes não entenderam isso. Então eles ficam buscando versículos para mostrar, mas o pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus fala que simplesmente nós só conseguiremos entrar no reino dos céus pela força. Então as pessoas acham que é o esforço delas que vai fazer isso. Então elas não entenderam a graça. Se você não entender a graça, você não é convertido. E se você não é convertido, você não entra no reino de Deus. Porque a palavra de Deus fala, pela graça sois salvos. Ou seja, através da graça que nós somos salvos. Mediante a fé. Isso independe da tua fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o dom de Deus é o presente que Deus dá. A graça é o favor imerecido. Então, independente da tua fé, independente do teu esforço, é um presente de Deus. Aceita. É por isso que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque nós estamos aceitando esse presente de Deus, a graça. Deu para entender? É porque as pessoas confundem as coisas. Que realmente as pessoas leem a Bíblia de uma forma literal, ao pé da letra. Como se a Bíblia fosse apenas um livro. E não é. A pessoa tem que interpretar a Bíblia entendendo todo o contexto e ler a Bíblia de uma forma espiritual, onde o Espírito Santo explica para a pessoa. Mas o Espírito Santo só pode explicar para a pessoa o que está ali através da graça, porque o Espírito Santo precisa estar na pessoa, habitar na pessoa, para que ele possa explicar. Bem, galera, é bem complexo, mas dá para entender. Primeiro, as pessoas viviam pela lei.
E aí Deus sabia que a lei seria impossível das pessoas se salvarem. E o plano da salvação e não da condenação é justamente salvar toda a humanidade. Mas, infelizmente, alguns se salvarão, outros não. Porque os que entenderem a graça passarão por ela e serão salvos. Já os que não entenderem a graça ficarão no caminho. É por isso que Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque não quer dizer que Deus escolheu apenas as pessoas, mas é que justamente só alguns é que entenderão a graça. E Deus já sabe. Porque nós vemos aqui, Deus vê lá na frente. Aí você vai dizer, mas você não disse que Deus falou que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu? E aí nesse ponto ele entra. Ele escolheu toda a humanidade. Porém só alguns é que escolheram aceitar a graça. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.